Bom dia, pessoal. Nesse sábado, pelo menos aqui nos Estados Unidos, bonito, ensolarado, não sei como é que está nas diferentes regiões do Brasil, muita gente reclamando de frio ontem à noite no curso lá de capacitação dos técnicos do Paraná, que eu participei, e por conta de ter participado e ajudado a organizar esse curso online, eu conheci a Larissa Galati, que é a nossa convidada de hoje, e já está aqui me esperando, porque eu fui querer inventar uma coisa nova para transmissão hoje, e o vídeo, o meu rosto não aparecia. Eu acho que para muita gente ia ser melhor sem o meu rosto, mas ia ser meio esquisito, uma tela branca, né? Então, Larissa, bom dia, obrigado por esperar esse meu pequeno problema técnico aqui. Bom dia, bom dia. Imagina, eu te agradeço por mediar aí a técnica. A gente fica só com a parte do bate-papo. Exatamente. E aí eu tenho feito muita coisa no YouTube, no Facebook, às vezes eu quero copiar uma coisa que eu faço em um no outro e a coisa não funciona muito bem da maneira como eu esperava. A gente já tem algumas pessoas já acompanhando a gente aqui hoje. Eu sei que o horário geralmente é um horário ruim para as pessoas, principalmente no sábado, mas quem ama basquete, quem conhece o seu trabalho, tenho certeza que já está conectando aí para conversar com a gente, para fazer alguns comentários. Cadê o café para a gente brindar? Bora lá. Olha aqui, vamos brindar Saúde. ao basquete. Ao basquete. A minha caneca, quem trouxe para mim hoje foi o meu sogro. Meu sogro é fãzaço da Universidade de Virgínia. Me fez virar fã também do programa. O basquete deles ganhou o campeonato universitário ano passado, inclusive. E a gente falava um pouquinho antes da gente entrar ao vivo sobre sua experiência como professora, pesquisadora, o que você fez no Brasil, treinamento para outras pessoas no exterior. Conta um pouquinho da Larissa Galati, essa paixão pelo esporte, paixão por ser treinadora, por ser professora. Durante o curso lá eu ouvia muitas vezes você falar assim, você se comporta muito como professora de turma, ela é professora de universidade, então conta um pouquinho pra gente. Legal. Bom dia, Léo, bom dia, galera, um prazer enorme estar aqui. Até quando o Léo falou sábado 9h30, eu brinquei, sabadão 9h30, mas eu acordo meio cedo, então estou desde as 7h30 aqui na expectativa. Bom, minha trajetória é dentro do basquete, né? Eu sou de uma cidade chamada Cosmópolis, que é bem próximo de Americana, que é a principal cidade com mais títulos no basquete feminino no Brasil, e isso facilitou com que eu tivesse acesso ao basquete num nível federativo e tudo mais. No entanto, o basquete feminino ainda precisa crescer bastante, mas era ainda menos desenvolvido, né? E quando chegou a época da faculdade, falei, aqui é muito instável. Fui para a graduação, estudei na Unicamp, que é uma universidade muito forte em pesquisa também, muito embora eu não tenha me interessado por isso na graduação, me interessava muito em jogar basquete pela universidade, dar treino para a criançada, mas aí depois eu acabei me envolvendo também com a pesquisa e hoje eu sou professora da Unicamp. A Unicamp ela tem 3 cursos diferentes. A licenciatura, para trabalhar na escola, o bacharelado em Educação Física Generalista e um bacharelado específico em Ciências do Esporte. E eu trabalho no curso de Ciências do Esporte, onde a gente trabalha especificamente com esse fenômeno, né? E paralelamente, especialmente nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado muito também com a formação de treinadores e treinadoras. Fiz uma formação em 2016 e 2017 vinculada ao legado Tóquio, né, 2020, para coach developers, que são pessoas que desenvolvem treinadores e treinadoras. Então, até já entrando no nosso papo de hoje, aqui no Brasil, a gente precisa ter a graduação em Educação Física para atuar como treinador e treinadora. Em outros países do mundo, é muito comum que as federações tenham esse papel, né? Então, quem que vai fazer isso dentro das federações? É o coach developer, né? Só que a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a graduação dura 4 anos, mas a gente vai ser treinador ou treinadora por 30, 40, né? Sei lá. Então, não é o suficiente, ela é a formação inicial. A gente tem que pensar em um sistema, em uma cadeia em que treinadores e treinadoras possam ter suporte para se manter em desenvolvimento a vida toda, né? Então, Formação eu tenho trabalhado continuada. nessas duas... Formação continuada, né, Exato. Larissa? Exatamente, a gente tem pensado, né, que eu gosto de ver que nós somos aprendizes o tempo todo, né? A gente fala aprendizagem ao longo da vida. Até porque eu não aprendo só nos espaços formais. Eu estou aprendendo hoje, trocando uma ideia com você, as perguntas do chat. Quando eu estou treinando, eu estou aprendendo. Quando eu estou conversando com outra treinadora, eu estou aprendendo. Então, as situações de aprendizagem são muito amplas,
né? E a gente pode melhorar um pouco mais isso quando a gente aprende também um pouco mais sobre a gente e a refletir sobre essas experiências todas. Então, só resumindo, eu trabalho no LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte. Até convido vocês, a gente tem feito um trabalho muito forte de divulgação digital, a gente tem um canal no YouTube, canal no Facebook, e o LEPcast, que a gente chama, mais recente, é sobre formação de treinadores e treinadoras na universidade. Quem ficar curioso, depois dá um pulinho lá para ouvir na hora de lavar a louça hoje. Então, e o LEPcast também foi inspirado na pandemia? Também aconteceu durante a pandemia? Não, foi uma coincidência, é um projeto liderado pelo meu parceiro Alcides Scaglia. A gente, desde o ano passado, a gente recebeu um recurso da direção da FCA, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas, onde eu trabalho, e por coincidência o canal ficou pronto nesse momento, então a gente teve a sorte de poder contribuir de alguma maneira, né, com os canais do YouTube, Spotify, além das redes sociais. Foi uma coincidência ruim, mas no momento oportuno, vamos dizer assim. Muito legal. E repetindo o que eu falei no início da entrevista, o que conectou a gente foi justamente essa conversa sobre a ciência do esporte. Né? Não aqui fazendo uma crítica a ninguém diretamente, mas a gente sabe os problemas que a gente tem hoje na educação física, os problemas que a gente enfrenta em diferentes estados em relação à atuação de profissionais de educação física. Eu colocaria dessa forma, assim, às vezes falta um pouco a participação e a presença do CREF em algumas situações que a gente precisa de um pouco mais de respaldo. Eu nunca tive problemas sérios no Rio de Janeiro, mas a gente ouve histórias no Rio e em outros lugares que as pessoas acabam se tornando muito críticas do sistema. E quando vai para o ambiente escolar, quando vai para o ambiente de clube, a gente sempre bate com algumas situações. O cara que vem trabalhar, a mulher que vem trabalhar com determinada atividade não tem a formação ideal ou não teve a experiência ideal na faculdade de educação física. E aí existe também uma demanda para formação de treinadores que não está acontecendo na faculdade tradicional. Como é que você colocaria esse curso de Ciências do Esporte numa diferença em relação aos cursos tradicionais de educação física? É uma ótima pergunta. A gente hoje, pelo menos nas universidades públicas, né, a gente tem o curso de esporte aqui na Unicamp e na USP. Então são poucos. E nas particulares, desconheço. Se tiver alguém puder dar um toque aí, pode falar. E para um país que, né, a gente tem essa obrigatoriedade de passar pela graduação, pode ser uma saída interessante para a gente pensar em foco. A atuação do cientista do esporte é a mesma do bacharel. Né? Então, se eu quiser trabalhar numa academia, por quê? Porque eu tive toda a base para proporcionar o treinamento para atleta em diferentes idades, inclusive esporte de participação, portanto, eu posso atuar com pessoas, né, para desenvolver exercício físico e esporte. O lance interessante, tem duas coisas que eu acho que são interessantes. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com as engenharias, a engenharia um dia foi uma engenharia só, existia o engenheiro e depois a engenheira, né? E ponto. Conforme as especialidades foram sendo necessárias, foram surgindo as diferentes engenharias. A educação física também é uma área muito ampla, né? E é difícil da gente dar conta de uma base sólida para toda essa área. Então, o nosso curso é um curso de educação física com ênfase em ciências do esporte, em que as pessoas que vêm para esse curso sabem que não vão ter tantos conteúdos de outras manifestações da educação física, vão ter o esporte. E aí eu me lembro, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em muitos cursos de educação física, tanto bacharelado como licenciatura, e quando eu cheguei na Unicamp, e uma coisa que eu sempre perguntava, né, para os alunos, para as alunas, por que você veio para educação física? Então, uma turma de, sei lá, de 30, as nossas turmas são de 60, mas enfim, na turma de 30, 25 queriam ser personal, 3 não passaram em medicina, 1 queria trabalhar com esporte e 1 não sabia o que estava fazendo ali, né? E quando eu cheguei aqui no curso de esporte, para os 60, e falei, e aí, gente, quem aqui quer trabalhar com esportes coletivos, que é a disciplina que eu trabalho? Todo mundo levantou a mão. Falei, nossa, isso é um curso de esporte. Uma coisa muito interessante, a maior parte dos nossos alunos e alunas tiveram experiências esportivas. Teve gente que foi seleção brasileira e teve gente que participou, né, na sua cidade, no seu bairro, e são experiências igual valiosas. A gente sabe que a experiência faz muita diferença também para ser treinador ou treinadora. Não dá para sentar no diploma e achar que isso resolveu a vida, né? E talvez a galera que tenha optado pela educação física tem menos pessoas com essas experiências. Então a gente já parte de um grupo com uma vivência no esporte e com um foco maior.
e aí a gente consegue potencializar um pouco mais essa formação inicial para ser treinador ou treinador. E tentando trazer essas experiências esportivas também ao longo do curso, né? Nos estágios, com as atléticas, com os programas de extensão, porque a gente sabe que só a teoria não resolve a formação para trabalhar na quadra, na piscina. Vamos falar de quadra hoje, que é papo de basquete, tá mais tranquilo. Eu vou até fazer uma observação, assim, o tempo inteiro você falou sobre a formação, a importância da formação. Em nenhum momento colocar treinadores sem formação lá. Só que o nosso professor Dante De Rose faz um questionamento importante aqui. Ele já está entrando, já começou uma banca de doutorado para você, né? O professor Dante De Rose pergunta aqui: você acha viável a formação de treinadores de basquete sem a obrigatoriedade da graduação em educação física? Dante, já chegou Já arrepiando chegou logo de com o pé na manhã, porta já. provocando. Excelente pergunta. Olha, eu vou trazer uma reflexão que eu sempre faço nos cursos e tudo mais, né? Se a graduação por si só resolver esse problema, eu acho muito importante essa formação inicial, mas às vezes a gente olha a nossa capacidade de análise é muito naquilo que nos interessa, né? Vamos pensar mais amplamente. Se o Brasil é um dos poucos países em que eu tenho que fazer a graduação, a gente devia ser campeão de tudo, se isso resolvesse. A gente tinha que ser campeão olímpico de tudo, campeão mundial de tudo, e tem índices altíssimos de esporte de participação, né? Porque a gente tem pessoas profissionais trabalhando no esporte de participação, enquanto ao redor do mundo a maior parte das pessoas são voluntárias, né? Só que o que acontece? Em outros países a gente tem índices muito mais altos de participação e a gente perde para muitos outros países. Se a gente pegar referências no basquete como Estados Unidos e Espanha, são modelos em que treinadores e treinadoras se formam mais fortemente pela via dos cursos federativos. Então, não é uma questão de achar. Quando a gente olha o cenário mais amplo, né, e o Dante conhece isso muito bem, você trabalhou em vários países também, Léo, a gente vê que outros modelos de formação também preparam treinadores e treinadoras para atuar. Qual que seria a vantagem e desvantagem do modelo brasileiro, né? A vantagem é que a gente tem profissionais, a gente tem pessoas com competências básicas, com reflexões éticas mínimas, né? E com conhecimento maior sobre pessoas. Esporte é um fenômeno humano, a gente precisa saber trabalhar com gente. Então a gente fica 4 anos trabalhando com essas competências para lidar com pessoas e com as teorias que sustentam isso. A desvantagem é que a gente sabe que a experiência é importante para atuar. Exatamente. E aqui no Brasil a gente só pode atuar depois de ter Exatamente. a carteirinha que te permite, né? Então tem pouca experiência. A gente precisa pensar como é que a gente traz para o curso de graduação mais experiências supervisionadas, que é o que é possível. Vantagens e desvantagens de outros países. Às vezes você faz um curso de um final de semana e você já pode dar treino, né? E a desvantagem é que às vezes essas pessoas têm poucos conhecimentos sobre outras pessoas e aí todo mundo no começo parte de acerto e erro, mas aí a chance de eu ter as minhas primeiras experiências no acerto e erro é muito maior, né? Porque eu não tive um processo reflexivo ou uma sustentação teórica para aquela minha prática, e aí eu vou no acerto e erro. E a vantagem é de ter a experiência, né? Muito comum esse processo de ex-atleta, curso tal, e trabalhar. Se a gente pensar, olha só que é até legal a gente estar falando isso aqui na Associação de Treinadores e Treinadoras. Se a gente pensar que a gente tem a graduação e se a gente pensar como é que a gente vai dando sustentação nos próximos anos, junto com a Associação de Treinadores, com as federações, com a Confederação Brasileira, com cursos de entidades privadas, as próprias universidades podem pensar em cursos para profissionais, para treinadores e treinadoras, a gente cria um sistema muito especial, até mais avançado que a gente vê em outros países, né? Porque a gente tem a formação inicial e aí a gente passa a ter suporte ao longo da vida dessa formação continuada e ao longo de todo o percurso profissional. Isso sim faz muita diferença e foi por isso que a gente, no início lá do curso da Federação do Paraná, a gente ficou conversando tanto que o Daniel Lazier, o Coxinha, teve que parar, a gente falou, galera, a gente tem que começar aqui, porque a gente começou a conversar sobre todos os prós e contras. É muito fácil a gente também, eu faço um meia-culpa, é muito fácil a gente, às vezes, focar no que está errado, quando a gente está tendo essa conversa, mas você vem trabalhando naquilo que é certo. Você deu alguns exemplos de Espanha, Estados Unidos, por exemplo. Eu lembro que alguns anos atrás, poucos anos atrás, um dos problemas que se discutia nos Estados Unidos era justamente a falta de uma formação, pelo menos um pouco específica, para os treinadores.
Ah, mas eles têm cultura de basquete, eles sabem o que eles estão fazendo. Tá, você está falando da parte técnica, a parte tática. E a parte de cuidado com as crianças, com os atletas que estão na mão deles e tal. E aí eu sei que a USA Basketball, que aí você fala, é o modelo federativo, a USA Basketball, que é a CBB deles aqui, começou a fazer os cursos de capacitação. E o engraçado é que o curso de capacitação, eu tenho a licença USA Basketball aqui, ela não vai muito profundamente na parte de basquete. Ela vai muito na parte de ética, comportamento do treinador, processos de ensino-aprendizagem, mas muito mais assim, voltado para o ser humano, para não criar sequelas naquela formação dos atletas, e aí a atuação desse profissional em viagens, em alojamentos, prevenção de bullying, prevenção de... Então, enfim, é muito mais voltado para essa parte do ser humano do que a parte técnica. Enquanto que no Brasil, às vezes na Faculdade de Educação Física, a gente dá uma pincelada muito rápida em pedagogia, didática, filosofia e algumas coisas assim muito rapidamente, e ó, vamos aprender a montar um treino, vamos aprender quem são os autores que defendem isso e aquilo. E como é que é isso na formação do técnico esportivo, né? O técnico no seu curso de Ciência do Esporte? Ah, show. Depois, quem gostar de ler um pouquinho mais sobre esse tema, eu até escrevi, a gente chama de autonarrativa, escrevendo um pouco da minha experiência pessoal, de como eu também fui mudando como professora para trabalhar num curso de Ciências do Esporte. E aonde que está disponível isso? A gente pode achar onde? É uma revista paga, mas quem me manda um e-mail, a gente faz todo mundo economizar $40 aí. Em português eu falo, não vou ser processada. Chama International Sport Coaching Journal. Né? É uma revista científica só para discutir treinadores e treinadoras, é uma revista americana. E eu trabalho também como editora, né, dessa revista. Você falou das coisas, às vezes a gente tem a mania só de se criticar no Brasil. Eu acho que a gente tem muitos problemas e eu saberia enumerar centenas deles. Mas é importante também a gente destacar as coisas que o Brasil tem feito de interessante. O mundo inteiro tem olhado para esse modelo de graduação, né, para formar treinadores e treinadoras. Repete rapidinho, desculpa, repete só o nome rapidinho que eu vou colocar ali. Eu interrompi você, perdão. International Sport Coaching Journal. Tá. Eu tô com ele aberto aqui, eu vou colocar no chat também. Tá, beleza. Por coincidência. Tá bom. Eu sou aquelas pessoas que têm 435 janelinhas abertas. Perdão, eu interrompi seu raciocínio. Beleza, vamos... Ups. Joguei aqui no chat. Vamos falar do curso de Ciências do Esporte. E uma coisa importante, que você falou super bem, Léo, e eu queria destacar, é dos conhecimentos de treinadores e treinadoras. A gente tem reunido isso em 3 grupos. A gente estava falando de palavras difíceis, né? Exato. De abrir os conhecimentos profissionais, né, que são esses conhecimentos clássicos de pedagogia, de fisiologia, de sociologia, de biomecânica. E isso é importante, essa é uma base fundamental para a competência profissional. A gente tem os conhecimentos interpessoais das relações, né? De eu lidar com pessoas, não adianta eu saber tudo, mas eu não ser capaz de comunicar, de eu respeitar as pessoas, de eu entender. O processo de treino é um processo de 2 vias. Eu não só falo, eu também ouço, é um diálogo, é uma construção social. E o conhecimento intrapessoal, que é a capacidade de eu me conhecer e de eu refletir sobre a minha prática. Em geral, nos diferentes cursos, a gente tem uma ênfase muito grande no conhecimento profissional, seja pela base da ciência, ou seja pelo conhecimento específico do esporte, né? Se eu pegar o ex-atleta, e se eu tenho que discutir as questões interpessoais e intrapessoais, mas eu tenho que revisitar também as profissionais, porque se eu não refletir sobre a prática que fizeram comigo, eu não vou ser capaz de pensar as metodologias que meus atletas precisam. Eu vou reproduzir o que fizeram comigo. Por isso que a gente demora tanto para mudar as coisas no campo esportivo. A gente é muito mais sustentado em crenças, naquilo que fizeram comigo, do que naquilo que a gente tem de evidência. A gente morre de medo da ciência e... É muito empírico ainda, né? A ciência, ela está aqui para mostrar para a gente as tendências, aquilo que funciona mais, que funciona menos. A ciência, nós cientistas também tivemos culpa no cartório, no sentido de às vezes fazer pesquisas que interessava mais a gente do que o esporte, né?
Então, quando a gente aqui dentro do LEP, do Laboratório de Estudos de Pedagogia do Esporte, vai desenhar uma pesquisa nova, a gente liga para treinador e para treinadora, a gente senta com confederação. Qual que é o problema que a gente precisa resolver do esporte? Vamos trabalhar junto, né? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa junto com a Liga de Basquete Feminino que a própria Liga financiou, no sentido da gente tentar melhorar as dinâmicas do basquete, né? Então, a gente precisa, ao invés de a gente tirar recursos, formação básica na universidade, ciência, federação, a gente precisa somar ao invés de a gente ficar brigando, né? Você não Todos acha esses também? espaços têm competências para fazer as formações. E o nosso curso... Diga, Léo. Não, desculpa, termina. Como é que é o nosso currículo? Ele é um currículo bastante diferente. É difícil, a gente tem um leque enorme de modalidades esportivas, né? Centenas de modalidades esportivas. Só de confederações olímpicas no Brasil a gente tem 30, e algumas delas reúnem muitos esportes, como a de natação, a do basquete, vai ter o 3x3 também, né? Então, como é que a gente escolhe, o que a gente vai trazer para a graduação? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que a graduação não é o fim, ela é o começo, ela é formação inicial, né? Ela não vai dar conta de todos os problemas da prática. Então, a gente investe em um currículo com 7 disciplinas voltadas para a pedagogia do esporte por grupos de modalidade. A gente tem pedagogia do jogo, pedagogia do esporte, pedagogia das modalidades coletivas 1, 2, em que a gente vai entender muito de tática, de técnica, de modelo de ensino e treino. A gente vai ter o bloco de humanidades, a gente vai ter o bloco de saúde, a gente vai ter o bloco de treinamento, a gente vai ter o bloco de gestão. E no final a gente tem disciplinas eletivas de modalidade. É possível que a gente tenha cientistas do esporte que nunca fizeram a disciplina de basquete, é possível. Mas a gente vai sair, a gente garante uma formação que vai dar competência pedagógica, e quando eu falo pedagogia, às vezes as pessoas associam com iniciação, né, com criança. Pedagogia é processo de educação, de formação. No treino, pensa aí, eu gosto desses exemplos porque evitam polêmica, né? Bernardinho e Zé Roberto são incontestáveis, treinadores campeões. Quanta pedagogia eu não preciso ter para fazer um time que já foi campeão olímpico ser campeão de novo? Eu tenho que ser um baita de um pedagogo, de uma pedagoga, né? Porque eu tenho que mobilizar pessoas para esse objetivo. Então a gente garante um currículo de pedagogia do treino muito forte, junto com esses outros 4 pilares que eu falei, e a partir daí, em algumas modalidades, a gente vai estudar isso mais a fundo. Então, a parte de dar uma competência para o treino, a gente faz, né? Agora a gente precisa pensar onde que os nossos alunos e as nossas alunas vão buscar as competências específicas da sua modalidade. O estágio é um excelente caminho, a extensão universitária, até a Adrianinha comentou aqui que a formação, Adriana, do Santo André Basquete, né, dela teve muito a ver com trabalhar com crianças na universidade. Eu ia falar isso, ela fez uma pergunta longa ali, eu acabei pulando, desculpa, Adriana, beijo para você. Iniciei a prática como treinadora no curso de extensão comunitária na Unicamp. Qual a importância desse laboratório prático e como isso nas demais faculdades como é isso, desculpa, nas demais faculdades e universidades, tanto para o futuro treinador como para incentivar a prática? Show. É incrível isso, né? Outra coisa que as pessoas fazem crítica sem saber é a universidade pública, né? A universidade pública, ela está a serviço do público. E a extensão, ela é uma ponte de atividades mais acessíveis e menos específicas do que, às vezes, as científicas são. Então, por exemplo, a gente aqui tem uma entidade estudantil, ou seja, os próprios alunos e alunas de Ciências do Esporte dos outros 6 cursos da nossa faculdade criaram um grupo que se chama Raízes do Esporte. A intenção deles era oferecer para a comunidade de Limeira a oportunidade de prática esportiva como um retorno a toda a cidade de Limeira que recebeu bem aqui a faculdade, a Unicamp. Né? Então, como é que a gente dialoga com essa comunidade? Oferecendo aulas de esporte gratuitas e de altíssima qualidade, né? Com uma galera que está estudando com os principais, ou alguns, né, de importantes pesquisadores do esporte. Como é que eu vou pesquisar esporte se eu não sou capaz de oferecer uma prática esportiva de qualidade? Então, a gente une tudo. Quem que dá treino? Os alunos e as alunas, com a supervisão de um docente e de um professor do curso. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. Eu cuido do basquete, o professor Alcides é o responsável pelo futebol e assim vai, pelas especialidades. Então, eles vão experimentando as metodologias que a gente está estudando e discutindo com a liberdade de ousar. Às vezes, no clube, a gente quer vitória, mas a vitória exige risco, e a gente não dá liberdade para treinadores e treinadoras arriscarem metodologias, né? Eu costumo dizer que o esporte é algo tão complexo, o basquete é tão dinâmico, tão incrível, tão imprevisível, e a gente parece que não gosta de basquete, porque a gente dá treino chato, repetitivo, previsível. Se a gente gosta de basquete, a gente precisa trazer
essa imprevisibilidade para o treino. E a gente tem experimentado essas metodologias, depois a gente já registra isso. Ó, o Dilson é um dos caras especialistas nisso. Eu vou passar algumas das perguntas aqui e vou abrir um questionamento no finalzinho. Rapidinho, o Josias Machado ele pergunta assim: bom dia, Larissa, vocês trabalham a disciplina basquetebol em cadeira de rodas? O basquete em cadeira de rodas está no currículo da disciplina de esportes adaptados e esportes paralímpicos. Legal. Vou passar um pouquinho mais rápido. O Arnaldinho, ex-jogador lá no Rio, é técnico agora. Existe algum curso online de ciências do esporte? A gente online, não sei dizer, o curso, a graduação inteira. A gente aprendeu muito, né, a forceps nessa pandemia, e a gente vai lançar um curso de competências interpessoais de treinadores e treinadoras online, pelo LEP e pela FCA Unicamp, dentro do nosso curso de Ciências do Esporte. Segue a gente nas redes sociais. A gente tem um processo burocrático lento na universidade, isso mata, essa é a parte difícil, mas a gente espera que em 3 ou 4 meses esse curso esteja disponível, e ele está super bem formatadinho. A gente vai falar de capacidade de comunicação eficaz, a gente vai falar de capacidade de liderança, da minha filosofia como treinador ou treinadora, a gente vai falar de gestão de pessoas. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa... A gente percebeu esse gap, né, essa lacuna das questões mais interpessoais, como você bem falou, ao contar das suas experiências com outros cursos, e a gente vai tentar trazer isso num formato online. A gente tem um pouco de dúvida, porque a gente trabalha muito com interação entre os treinadores e as treinadoras, mas a gente foi criando um modelo de salas online. Você viveu um pouquinho isso no curso da Federação Paranaense. A gente amadureceu o modelo e logo a gente vai disponibilizar isso também. Ótimo. E aí eu vou colocar aqui o comentário do Dilson. O Dilson fala aqui na UFJF, né, que é de Juiz de Fora, temos investido na formação de profissionais do esporte a partir da experiência na extensão, seja na iniciação, formação e rendimento. Um comentário longo ali do nosso querido Dilson. Dilson, que eu conheci na competição. E é um cara sensacional na parte acadêmica também, né? Essa Karen Letícia, quem é Karen Letícia? É amiga? Karen é aluna do nosso curso. Muito legal. Ela colocou alguns comentários aqui. Teve uma hora que você estava falando, eu estava rindo, porque ela botou assim: ai, Larissa, me dá um autógrafo. Muito engraçado. O pessoal que está com agora, a gente... na pandemia não vai dar não, senão era fácil de resolver, né? A gente convive muito. Você faz o autógrafo, escaneia e manda para ela, que ela vai... Putz, ô Léo, sabe que eu esqueci de falar a coisa mais importante? Em 2015, a gente incluiu, até onde a gente sabe, infelizmente ainda é a única, tomara que eu mude esse discurso em breve, uma disciplina que se chama treinadores e treinadoras esportivas no curso de graduação. Pô, a pessoa tem que fazer faculdade para ser treinador e treinadora, e não tem nenhum momento específico que eu paro para pensar sobre isso na minha formação, né? E é que a gente sabe que os conhecimentos das modalidades está bem diluído nas outras disciplinas, então a gente foca bastante na capacidade de autorreflexão e intrapessoal, e nessas competências de lidar com pessoas. A gente começou isso em 2015 e a gente traz muitos treinadores e treinadoras, né? Do basquete, Virgil vem sempre, o Vita já veio, a Adriana, porque a gente aproveita as pessoas que estão aqui próximas, né? Então a gente tem tido essa sorte também de fazer essa relação com treinadores e treinadoras e trazer a galera para a universidade, e a gente também ir para os clubes. A gente sempre faz uma visita técnica ao SESI, que tem várias modalidades, tem esporte de participação e rendimento. Isso também é importante, né? Dar essa oportunidade de vivenciar a experiência prática de treinador e treinadora. A gente tem também a Yura Sato, que é treinadora aqui do nosso clube, no 12, o 13 e 14, ela faz doutorado. Então a gente espera também, assim que a pandemia acabar, oferecer a disciplina de basquete, incluindo aulas que a gente vai lá no nosso clube. A Yura já topou, óbvio, a gente tem que pedir autorização para o nosso clube, para a gente também experienciar a prática, né? E poder discutir e conversar a partir de experiências concretas de treinadores e treinadoras. Bom, o Gilmar está falando ali, ó, tempo curto hoje, Léo. Realmente dá uma sensação de que a gente precisa conversar mais, a gente precisa fazer mais. Daniel Lazier, lá de Curitiba, está falando: bom dia, papo muito bacana, a discussão sobre a formação de treinadores no Brasil é fundamental, parabéns a TBB, Larissa e Léo. Eu não sei quem é esse Léo que ele está falando, não, mas eu quero fechar com um questionamento rápido, Larissa. Difícil, inclusive. Como é que a gente consegue, meio que por que e como que a gente consegue consertar? Eu sinto que tem uma falta de conexão entre as federações, entre as ligas, entre o CREF e os clubes, e onde estão os técnicos, na maioria das vezes, nas escolas que competem, nos clubes que competem.
Existe um modelo que a gente possa tentar copiar de algum outro país? Existe uma tentativa que aconteceu no Brasil e que não deu muito certo, ou que faltou mais esforços? Eu sei que você é uma pensadora do esporte. O que você acha que a gente pode fazer para consertar isso? Eu acho que para a gente pensar em mudança, tem um primeiro ponto que eu acho que é fundamental. Né? O meu orientador de mestrado e doutorado foi o Roberto Paes, basqueteiro também, hoje professor universitário, foi atleta, inclusive, da seleção brasileira, treinador. O Lepcast. O Roberto fala assim, às vezes a gente quer ser campeão do quarteirão, né? Eu ganho do Léo e eu tô feliz. E eu e o Léo perdemos para o resto do mundo. Né? Então, a primeira coisa é a gente estar mais aberto e mais preparado para trocar, para crescer junto, para somar. Né? A partir do momento que a gente entender que eu aprendo com você, você nunca vai dar meu treino, Léo, nunca. Por mais que você me copie. E eu jamais vou dar o seu treino. Eu posso aprender coisas boas com você e você pode aprender coisas boas comigo. Né? Eu gosto muito de conversar com os treinadores de altíssimo nível, porque eles falam muito dessa troca. Né? Enquanto a gente que às vezes está começando fica com medo de trocar. Eu não tenho medo de trocar, pode deixar meus vídeos tudo aberto. Por quê? Porque a competência ela vem da capacidade de reunir tudo isso, estudar, refletir e transformar isso numa boa prática e sólida. Né? Então a primeira coisa é a gente perder medo de trocar. A gente já tem muita evidência de que treinadores e treinadoras aprendem muito uns com os outros por conta de vivenciar problemas em comum. Né? Então comunidades de estudo, isso está acontecendo muito agora na pandemia, e tem sido interessante esse movimento, né? Que os treinadores e as treinadoras têm feito de estudar entre si, de se juntar online e de ter produzido coisas muito legais. Né? Espero que isso se tornem treinos incríveis também. E em termos de modelo, acho que se a gente juntar essa circunstância brasileira da graduação com os cursos via federações, confederações, e também isso a gente cria um modelo que a gente chama de educação formal e não formal, que são os cursos na via universitária, faculdades, e nas instituições esportivas, e, ao mesmo tempo, a gente pensar em formações dentro do ambiente de trabalho. Né? É o que você falou em algum momento, no meu clube eu não recebo as pessoas do jeito que a gente gostaria, vem com muitas lacunas. Então, vamos formar aqui dentro. A gente tem defendido muito isso, até com algumas teorias da economia, né, da gestão organizacional, e tentando entender o clube também como uma organização de aprendizagem. E a gente fez um estudo no basquete para falar sobre a construção da filosofia do clube com seus treinadores e treinadoras no clube espanhol, e a gente fez um estudo também num clube de Série A do futebol brasileiro, mostrando o quanto esse clube tinha estratégias e alguns mecanismos para ser também um ambiente de aprendizagem para os seus profissionais do esporte. Larissa, a sensação que eu tenho é que a gente deveria conversar durante horas, mas o Café com Basquete é um programinha curtinho que a gente faz aqui na TBB. O presidente da TBB, o Carlos Rodrigues, Carlão, está mandando aqui, tá dizendo aqui, a TBB agradece a Larissa, ela é genial, tivemos o prazer de aprender com ela há 3 anos atrás em Franca. Né? Então, Larissa, eu vou fazer o seguinte, eu vou propor a você um outro dia que a gente possa fazer uma conversa mais longa, chamar alguns dos X-Men do basquete, Men and Women do basquetebol, o Gilson é um deles, e a gente vai entrar num bate-papo mais longo, para tentar fazer um debate um pouco maior em relação a isso tudo. Algumas considerações finais, eu convido você a participar um pouco mais daquele chat ali, teve muita pergunta, muito comentário interessante. Ô Léo, vou te dar uma sugestão. Primeiro, Carlão, um abraço. Um exemplo, né? Ele é o presidente da associação, né? E quando eu estive lá em Franca, ele estava tranquilinho fazendo curso, perguntando, estudando. Poderia ser um cara que fala, não, eu não vou. Então, a primeira coisa, a gente precisa entender que a gente está aprendendo sempre, né? Então, a gente tem que ter essa tranquilidade de estar confortável e estar desconfortável para aprender. Se eu sei tudo, eu não tenho nada para aprender. Então, estejam abertos para aprender. Vou deixar uma sugestão também, o Heitor Rodrigues está aqui. O Heitor fez um trabalho muito legal com o Elinho, treinador do Franca, de mentoria, de acompanhar. Um treinador de altíssimo nível, ele precisa de formação muito específica. Né? Então, o cara que quer ser campeão da NBB, ele precisa de suporte para aprender com as suas experiências. Como é que eu vou ensinar basquete para o Elinho? Difícil, né? Agora a gente pode ajudar o Elinho a organizar as suas aprendizagens. O Heitor fez um trabalho incrível junto com o Elinho, e acho que dá um belo café com basquete com o Heitor Rodrigues, que está aqui no chat para falar meia horinha desse tema também. Já está convidado. E ele também fez o curso da NCDA lá no Japão, a Paula Corsakis, que você teve com ela essa semana.
juntar essa galera e dar um papo bem Me legal, manda, viu, me Léo? manda esses, me manda o contato do Heitor, por favor. Eu vou entrar em contato com ele. E eu vou te perturbar mais essa semana, tá? Eu vou entrar mais em contato. Legal. E agradecer esse espaço, que as pessoas estejam, que eu tenho falado sempre, né? Mais do que a gente ouvir muitas coisas, é a gente, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? E tentar propor sempre um esporte melhor, sobretudo um basquete melhor a partir dessas reflexões todas. Amém. Obrigado, Larissa. Tenha um bom Valeu, fim de Léo. semana e a gente continua se falando. Obrigado a todo mundo que entrou aqui para assistir. É sempre um prazer ter uma pessoa com tanto conhecimento, compartilhando conhecimento e dividindo experiências com a gente. Não se esqueçam de seguir a gente no Facebook, de compartilhar os nossos vídeos, compartilhar a ideia da TBB. E se você ainda não é sócio, www.atbb.com.br para se associar. Abraços a todos e até o sábado que vem.